de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível e mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Leremos o Seu nome, iremos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com um hino. Vamos cantar o... (210). Aproveitando, nós vamos contribuir também com a obra do Senhor. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito
nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Aleluia. Canta um hino aí. Como diz o irmão lá de Minas, intuia um índio aí. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Meu lugar
autoridade em nome de Jesus. Nós vamos, amados, ler a palavra do Senhor. Último livro do Pentateuco. Qual é o último livro do Pentateuco? Vamos ver quem sabe aí. Deuteronômio. Capítulo 32. Capítulo 32, a partir do versículo 1. Está escrito assim: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina, como a chuva, destile o meu dito, como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de águas sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, daí grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Amém? Podeis assentar. Meus amados, nós vamos falar hoje sobre doutrina. Sobre doutrina. O que é doutrina? Às vezes a gente escuta, né, alguém falar, aquela igreja não tem doutrina. Aquela igreja não tem doutrina. Então, para alguns, uma igreja sem doutrina é uma igreja que não prisma pelos bons costumes. Então aí eles dizem, esta igreja ou aquela igreja é uma igreja sem doutrina. Mas está errado. A doutrina não é aquilo que está aparente. Ela não aparece. A doutrina, ela é divina. Nós vamos analisar a doutrina versus costume. Por exemplo, o costume, ele é apenas local e humano, e também os costumes, ele, por ser humano, ele tem o tempo que ele se modifica. Ele modifica, porque faz parte da cultura do povo. E a cultura do povo sempre está tendo mudanças. Então, costumes não são eternos. A doutrina, sim. A doutrina, ela é eterna. E outra, a doutrina, ela é universal. Os costumes é apenas local, que faz parte da cultura de um povo. A doutrina, ela permanece. Os costumes têm suas mudanças. A doutrina é divina. Os costumes são humanos. Então, o que é a doutrina?
A doutrina, ela é religião? Não. A doutrina não é religião. A religião vem de uma palavra latina que significa religare e significa a religação ou ligação do homem com Deus. Está falando de um relacionamento. De um relacionamento. Enquanto a doutrina não tem nada a ver. A doutrina é o conhecimento. É o conhecimento sistemático da palavra de Deus. A doutrina, ela também não é dogma. A doutrina, ela não é dogma. Porque a doutrina, ela embora podemos dizer que a doutrina é um tipo de ciência, porque ciência são fatos comprovados. A doutrina é isso. Ela pode ser chamada de ciência, uma ciência divina, uma ciência que Deus revela aos seus filhos, porque é fatos confirmados. Então, a doutrina, enquanto o dogma é apenas a expressão, o dogma é apenas a expressão da religião. Então, amados, doutrina é o conhecimento que cada cristão ele absorve através de estudo sistemático da palavra de Deus. E isto é tão necessário na vida do cristão. Eu vou aqui fazer uma comparação. Imagina um navio cheio de tripulantes indo para uma viagem, fazendo uma viagem muito longa, porém sem destino. Imagina qual é a reação dessa tripulação deste navio. Fazer uma viagem longa e sem destino. Mas imagina um navio cheio de tripulantes, sabendo para onde eles estão indo. Esse povo vai alegre, feliz, conversando, e sabe com certeza o seu destino. Então, amados, é tão importante a doutrina porque a doutrina te revela as verdades. Ela te arranca das dúvidas. Ela norteia você. O conhecimento orienta você. Te dá uma visão. Aí eu acredito sim, as 3 perguntas mais essenciais da vida é essa. De onde vim? Quem sou eu? E para onde eu vou? Então isso aí é a pergunta de cada ser humano. E quando eu faço essas 3 perguntas, só a Bíblia tem uma resposta pronta e uma resposta eficaz. Mas não existe livro na Bíblia, aliás, no mundo, sem que não seja a Bíblia, para nos dar essas respostas. Então, e o único que tem a resposta é Deus, porque nós somos as suas criaturas. E Deus já projetou o meu destino, o seu destino. E o único que pode ter essas verdades é Deus. Então Deus escreveu isso aqui, podemos dizer, Deus escreveu, porque Deus inspirou para escrever aquilo que nós precisamos saber a respeito dessas 3 perguntas. E essas 3 perguntas, nós só vamos resolver o problema quando eu buscar profundamente e adquirir o conhecimento
Então isso aí é doutrina. Então eu vou saber de onde vim, quem eu sou e para onde eu vou. Então, felizes são aqueles que estão neste barco ou neste navio e tendo a certeza de que Deus já projetou essa viagem para você e já te indicou o destino final. E esse destino final é a nossa chamada pátria celestial. É o lugar final que de todos os cristãos, de todos aqueles que buscam ao Senhor, todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Mas aqui a doutrina ser chamado de teologia. O conhecimento pode ser chamado de teologia, porque a teologia é o estudo sistemático da palavra de Deus, porque teo Deus, logia conhecimento, é o conhecimento de Deus. Então eu passo a conhecer a Deus e conhecer seu caráter, conhecer. Porque quando eu conheço a Deus, eu passo, irmãos, a me proteger. Porque por falta de conhecimento, os homens zombam de Deus, os homens fazem o que querem. Porque por falta do conhecimento do caráter de Deus, essa pessoa, ele até blasfema de Deus, faz coisas terríveis na vida. Porque ele não acredita que há um Deus justo que vai julgar ele e que ele vai ter que ser julgado. Então, o conhecimento, nós podemos dizer que ele é um grande capacete de proteção para todos nós. Então é essencial o conhecimento. Enquanto a religião, ela, como ela apenas religa o homem com Deus, pode ser que uma pessoa tenha até excesso de religiosidade, mas sem o conhecimento, ele se perde muito fácil. Porque uma pessoa sem o conhecimento, sem ele conhecer o caminho, ele se perde facilmente. Ele fica desnorteado. Agora, se ele tiver o conhecimento, dificilmente ele vai se perder. Eu diria que é quando você sai com o seu GPS, sai com um mapa, né? Da estrada que você tem que percorrer para você chegar no seu destino. Se uma pessoa, irmãos, não tiver o conhecimento da Bíblia, ele pode até ser um bom religioso, mas até que tempo, até quando eu não sei. Até que ponto da sua caminhada ele vai. Porque o conhecimento, ele te dará estrutura. Ele te dará estrutura. Então é essencial o conhecimento. Uma igreja que hoje tem grande somatória de bons costumes, aplica os bons costumes, mas não ensina a doutrina, a igreja ela é defeituosa. Porque a doutrina, ela norteia a igreja. Primeiro porque a doutrina ela vem, irmãos, com todo o conhecimento que você precisa para você agradar a Deus, servir a Deus, e como você adorar a Deus, como você
como você viverá com relação ao reino de Deus. Então a doutrina vai te nortear em todos os segmentos da vida cristã. Agora, uma igreja que não tem doutrina, que não é doutrinada, essa igreja pode ser até uma igreja religiosa, dogmática, mas não uma igreja doutrinada e uma igreja orientada. Então, o papel do pastor é isso. Por isso que nós podemos até... Eu marco os versículos porque eu tenho um problema sério de memorizar. Veja aí, 2 Timóteo. Você pode acompanhar e ler. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É uma expressão que Paulo, quando escrevia a Timóteo, como que ele queria que Timóteo entendesse a questão do ministério, como servir a Deus com eficácia, com excelência. Pode ler quem é. Então, preste bem atenção. O que Paulo está mostrando para Timóteo é o seguinte: é que Timóteo, como um jovem obreiro, Timóteo precisava se inteirar na palavra. Porque se ele não inteirasse na palavra, como ele entenderia a doutrina e como ele passaria essa doutrina para os membros da igreja? Porque Timóteo era um pastor jovem, precisava de se inteirar na palavra. Então ele diz assim, você preocupa com você, porque todo crente, irmão, tem que se preocupar com ele. Sabia? Tem que se preocupar com ele. Cuida de ti mesmo. Preocupa com você. Cuida de você mesmo. Porque às vezes, outro dia eu falei aqui sobre a questão de que primeiro nós temos que amar nós mesmos, para depois amar o próximo. Porque tem pessoa que quer amar o próximo, mas não ama a si mesmo. E Jesus diz assim: amai o próximo como a ti mesmo. Então primeiro ele ama a si mesmo, depois amar o próximo. Então se o que Paulo está dizendo, ame a você mesmo, Timóteo. Ame a você mesmo, Timóteo. E depois você ame a doutrina, se preocupe com a doutrina, para que você possa também passar a doutrina para os outros. Então isso aqui é importantíssimo na vida do cristão. Falando de cuidar, a Bíblia fala, irmãos, que cada um de nós somos templo do Espírito Santo, não é assim? Quem é templo do Espírito Santo aí? Então imagina, se esse templo, que é o templo do Espírito Santo, ele não for apto para receber a presença do Espírito, ele estiver contaminado, sujo, você acha que o Espírito Santo vai habitar em templo sujo? Não. De jeito nenhum. Então, conhecer a doutrina é isso. Eu tenho que entender que eu tenho que cuidar de mim mesmo. Não deixar que o templo do Espírito Santo, que sou eu, fique sujo. Porque é o templo do Espírito Santo. Vós sois dele, diz a palavra, Vós sois dele. Então o Espírito Santo tem liberdade de atuar em nós quando ele quiser, do jeito que ele quiser, Porque nós somos propriedade dele, nós somos templo dele. Por isso, meus amados,
A doutrina, eu vou pedir para vocês ler outro versículo, está em Mateus 28, 19 e 20. Isso aqui é uma palavra que Jesus fala sobre a preocupação dessa formação. Porque o cristão tem pelo menos 3 deveres na sua vida. Primeiro dever é o dever de apropriação. Então eu preciso entender que eu preciso me apropriar das bênçãos de Deus. Segundo, eu tenho o dever de me formar para servir. E a Bíblia faz menção que nós temos que nos formar conforme o modelo. Sabe como é que forma uma peça? Primeiro faz a forma, depois leva o material ao fogo, derrete o material ao fogo e depois joga dentro da forma para formar, para fazer a peça conforme o modelo. A forma vai depender, o modelo da peça vai depender da forma. A forma é divina e nós somos o material que vai ser colocado na forma divina. Então, não adianta, irmãos, o crente achar que tem que ser do jeito dele. Que existem pessoas que falam assim: sirva a Deus do meu jeito. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Não adianta pastor vir falar, não adianta ninguém vir falar, porque eu sirvo do meu jeito. Então não é conforme um modelo. O modelo tem que ser o modelo divino e não o meu modelo. O meu modelo não serve para nada. É um modelo divino, porque, irmãos, já que nós estamos aqui para ser formado conforme o modelo, a primeira coisa tem que ser levada ao fogo para amolecer o material, para ser colocado na forma. Se o crente não for maleável, se o crente não tiver humildade para receber a forma de doutrina, não receber a forma de doutrina que modelará o crente conforme a vontade de Deus, ele não serve para nada. E Deus disse assim: eu não aproveito nada. É a mesma expressão que Jesus disse lá em Apocalipse, capítulo 3. Ele fala assim: melhor que fosse quente ou frio. Morno não. Porque se tiver morno, vomitar-te-ei da minha boca. O crente morno é aquele crente que não se deixa moldar, que não se deixa moldar conforme o padrão, o modelo divino. Então, quando Deus chamou Moisés, ele fala assim: faça tudo conforme o modelo que eu já te disse. Pronto. E a Bíblia diz que Moisés foi fiel em tudo. Glória a Deus. Devemos ser assim, amados. Porque tem gente que é tão difícil para entender e para se deixar moldar. Então, o segundo dever do cristão é receber o modelo divino, porque senão Deus não aproveita nada de nós. E o terceiro é doação, porque nós temos que entender também que temos que doar. Nós temos que aprender a doar a Deus nossa vida, nosso ser, doar nosso tempo, doar nossa oferta, nossos dízimos, doar a Deus e doar ao próximo, porque deve ser assim. Às vezes, hoje mesmo eu estava dizendo para uma pessoa: às vezes a gente ajuda tanta gente, ajuda daqui, ajuda dali, mas as pessoas estão sempre, a gente ajuda, depois eles
eles não reconhecem essa ajuda, depois simplesmente ele vira a cara e vai embora, e assim. Aí eu falando assim, eu disse, mas ainda bem que quando eu faço, eu não faço como se eu estivesse fazendo ao homem, eu faço como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Então, se eu estou fazendo o bem, doando para alguém, mas eu não estou doando para o homem, porque a Bíblia ensina que tudo que formos fazer, temos que fazer como se fosse ao Senhor. Aí é melhor. Porque se alguém não me compreender, e a pessoa for bastante duro e não reconhecer aquele bem que você fez, e ele te magoar, ele te desprezar, pelo menos você fala assim, bom, eu não fiz para você, eu fiz para o Senhor, e pronto. Aí você magoa bem menos, você sofre bem menos. Achou o versículo? Mateus 28 e o versículo 19 e 20. Amém? Então, isso é a ordenança divina. Esta ordem é uma ordem que precisa ser cumprida à risca pela igreja. Ide e ensinai. Ide e ensinai. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Isso aqui é doutrina. É ensinar o quê? Ensinar a doutrina. Doutrinar as pessoas. Você sabe que, eu já disse isso aqui, repito, que por que os islâmicos vêm crescendo assustadoramente no mundo? Eles vêm crescendo. Chega um grupo num país, eles ficam por ali. Quando pensa que não, eles vão crescendo, vão aumentando. Daí a pouco eles tomam posse daquele país. Passa até governar o país. E aí você pergunta, o que acontece? Pois se boa parte dos países que os islâmicos entraram era cristão. E por que eles conseguiu? Porque, irmão, eles têm uma estratégia de doutrinar. Eles doutrinam, eles já começam a doutrinar as crianças. É por isso que outro dia eu disse aqui para os irmãos, para as mães e os pais ter cuidado com a doutrinação que está tendo hoje nas escolas. Porque as cartilhas, né, os livros que estão sendo distribuídos nas escolas hoje, está tudo contaminado com a doutrinação do comunismo, da bagunça, né? Então, pai e mãe precisam ter esse cuidado para estar observando os filhos, o que é que os filhos estão aprendendo, porque os livros são perniciosos, os livros são diabólicos. Então o pai e a mãe precisam ficar de olho para ver o que está acontecendo com os filhos. Porque como que eles têm uma estratégia de doutrinar desde a infância. Porque vai inculcando na mente das crianças. E quando essa criança se tornar adolescente, eles não conseguem mais desfazer daquela doutrina que eles aprenderam. Por isso que lá em Deuteronômio diz assim: ensina o teu filho
vai andando pelo caminho e vai inculcando nele essas palavras. Porque Deus sabe que tem que ser assim. Porque se não for assim, essa doutrina, quando nós somos frouxo na questão da doutrina, o povo se corrompe. A Bíblia diz que faltando profecia, o povo se corrompe. E a Bíblia não está dizendo as palavras dos profetas de hoje, né? Que anda profetizando aí e crente correndo atrás de profecia. Não é essa profecia, é essa profecia aqui, ó. Se faltar profecia, o povo se corrompe. Hoje, infelizmente, nós temos a maior parte das igrejas, elas não ensinam mais Bíblia. Elas não estão mais ensinando Bíblia. Hoje em dia louvores, louva. Aí quando está no finalzinho do culto, o pastor vai ali, lê um versículo, dá uma engambeladinha no povo, fala umas coisinhas ali, dá uns gritos, dá uns pulos e termina o culto. Mas doutrina não tem mais. Não tem uma escola bíblica, não tem mais culto de doutrina, não tem mais nada. E isso já é uma estratégia de Satanás para desvirtuar as igrejas, para tirar as igrejas do foco. É uma estratégia diabólica. É o que eu disse. Por que muitos países cristãos hoje são islâmicos? Porque os pastores falharam. Os líderes das igrejas falharam. Eles não doutrinaram a igreja. Porque quando nós doutrinamos, então a igreja sabe, irmãos, em quem ela tem crido. Ela sabe para onde está indo. Então Jesus ensinou aqui, que nós devemos levar essa doutrina, custe o que custar. Aí Paulo, escrevendo a Timóteo, ainda ele fala assim: Timóteo, prega esta palavra, insiste em pregar, não te cale, ensina a palavra, porque há uma necessidade premente do ensino da palavra. Glória a Deus. Então, a doutrina tem que ser crida e praticada. A doutrina. Às vezes eu fico até pensando que, infelizmente, hoje a maioria dos cristãos, não é mais gostoso você ouvir louvor? Fica lá adorando, os irmãos cantando, sei lá, adorando, né? Aí quando chega na hora da pregação, tem muitos que falam: ixi, agora chegou a hora da palavra. Nossa, né? Porque parece até que a palavra não está sendo mais prioridade para a igreja. Mas há um tempo atrás, a palavra era prioridade. Aí olha o que Paulo está dizendo: nos fins dos tempos, o povo não darão mais ouvido à sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos. E eles terão prazer em dar ouvido a espíritos enganadores. Quer dizer, desvirtuado da doutrina. E é o que mais temos hoje. Pessoas que não fazem mais questão da palavra. Eles não fazem mais questão da palavra. Parece que para eles tem mais prazer no louvor. O louvor é bom, eu amo também o louvor. Mas até hoje, irmão, ninguém tira de mim o prazer de participar de ensino bíblico. Porque o ensino bíblico é fundamental para a minha vida.
Às vezes há uns anos, eu saía daqui, eu ia lá para São Paulo. Ficava lá na sede, ali no Belenzinho. Eu ficava lá, às vezes até 15 dias. Todo dia, palavra era ensino. De manhã, ensino à tarde e ensino à noite. 15 dias, sem interrupto, só aprendendo a palavra de Deus. Vinha pastores do Brasil inteiro e até do exterior. E ali a gente ficava ali confinado, só ouvindo o ensino da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então, nós precisamos amar a palavra. Amar a palavra de Deus. Um crente, quando ele foge do culto de ensino, não está nada bem. Não está nada bem na vida dele. Então, olha o que Deus está dizendo. Inclinai os ouvidos aos céus, e eu falarei. Então, o que Deus está dizendo, irmão, é que Deus, Ele tem prazer em falar, mas Ele quer que as pessoas aguçem os seus ouvidos para lhe dar atenção quando Ele está falando. Então Deus quer falar, mas os crentes precisam amar a palavra. Quando a palavra não é amada, Deus, porque eu vou falar para quem? É a mesma coisa você vai falar com uma pessoa, você está contando uma coisa com tanto prazer, aí a pessoa vira a cara e vai conversar com outra lá, e você fica igual um bobo falando com ele sozinho. Me deixa nervoso, é só fazer isso comigo. Eu estou conversando com a pessoa vira a cara e vai falar com outra pessoa aí, deixa eu falando sozinho. Tem muita gente que está do mesmo jeito. Deus quer falar, mas a pessoa não está querendo dar ouvido à voz de Deus. Então diz assim: inclinai os ouvidos, eu quero falar. Então ouça, que a terra ouça, posso ouvir as palavras da minha boca. Aí o prazer de Deus, goteje a minha doutrina como uma chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor. Então Deus quer falar. Então quando a igreja ama a palavra de Deus, o Espírito Santo, irmão, ele fica feliz. Quando os crentes têm paixão pela palavra, o Espírito Santo ama isso aí. Aí, já que eles querem me ouvir, então eu vou falar. Não é que vai chegar um profetinho aqui de minha tigela e vai começar a profetizar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a verdadeira profecia é esta. Deus pode usar alguém em profecia. Quando for necessário, Deus usa. Deus usa. Vários profetas falou comigo. E eu senti que foi Deus falando. Mas não acredito em qualquer profeta. Aliás, a profecia não é para você. A Bíblia diz que não é para você acreditar na profecia. Onde é que está escrito que você tem que acreditar na profecia? Diz assim: julgai a profecia. O camarada pode chegar aqui e dizer que é profeta e falar. Eu vou escutar ele. Eu vou julgar a profecia dele. Porque, irmão, tem muita gente que acredita tanto em profecia que acaba quebrando a cara. Fica decepcionado. Porque as profecias hoje, tem muita gente aí que ostenta até um nome. Eu sou profeta de Deus, né? Mas a vida dele não condiz com aquilo que ele vive, com aquilo que ele quer viver. Então, Deus pode usar uma criança, Deus pode usar qualquer pessoa, né? Deus usa quando Ele quer e quem Ele quer, né? E às vezes o irmão está pregando aqui e Deus manda uma palavra profética dentro da pregação, direto para você.
Já aconteceu também comigo. Então, a profecia é esta palavra. Eu lembro que chegou um pastor para pregar numa igreja, e aí passou um irmãozinho pulando e pulou a escada e saiu rodopiando e chegou lá. Assim diz o Senhor. Ele olhou para ele e falou assim: o senhor não diz nada. Estou pregando a profecia. A profecia é esta. Ele murchou e saiu. Se ele estivesse sendo usado por Deus, pode ter certeza que Deus ia dar uma chicotada naquele pastor. Mas não deu não. Sabe por quê? Porque tem muita gente que ostenta uma coisa que não é, irmão. Entendeu? Então, Deus fala através de profeta. Deus fala no Novo Testamento, tanto no Velho Testamento, porque a questão de profecia, nós temos que entender o seguinte: o Velho Testamento havia os cargos de profeta. Então eram homens que Deus separava para aquele encargo de profeta. Então ele recebia uma unção e ele era um profeta, um homem de Deus separado para profetizar. Então Deus comunicava a ele a palavra e ele entregava a palavra que Deus passou para ele, para o povo. No Novo Testamento é diferente. Existe o dom de profecia. O dom de profecia, ele é dado a todos os crentes. O dom de profecia é dado a todos os crentes, assim como o batismo com o Espírito Santo é dado a todos os crentes. O dom de profecia é de quem busca. É de quem busca. Então hoje, aí Paulo escrevendo lá em Coríntios, lá no capítulo que ele fala lá sobre os dons, os 9 dons, lá em Coríntios capítulo 12, por ali, 11, 12, ele vai falando ali. Então, aí ele fala que ele diz: buscai com zelo o dom de profecia. Por que Paulo recomendou que o dom de profecia tem que ser buscado com zelo? É porque, irmão, esse dom é muito complicado. Toda profecia na igreja, ela gira em torno de 3 coisas importantes. Primeiro, consolar. A profecia é para consolar. E depois, a profecia é para edificar. Consolar, edificar. Se qualquer profecia chegar numa igreja para assustar alguém, então não é de Deus. Quer dizer, o camarada chega aqui, quer assustar a igreja, quer falar a profecia para assustar a igreja. Não, a profecia não é para assustar ninguém. Um dia eu lembro que chegou alguém aqui, entregou uma profecia para a Daís. Nossa, a Daís ficou acho que mais de um ano, né? Quase doente por causa dessa profecia. Não é de Deus, irmão. Não é de Deus. Então, se a profecia na igreja não for para consolar a igreja e não for para edificar a igreja e para orientar a igreja, então ela não serve. Ela não tem efeito nenhum. E aliás, a Bíblia diz que os dons, eles podem vir de 3 fontes. Ele pode manifestar de 3 fontes. A primeira fonte é da carne. Como tem gente que ostenta, não? Ele pode até falar a língua da carne. Qualquer pessoa pode falar. Sabe que aí esse movimento carismático, eles estão falando língua aí igual gente grande.
Língua da carne, irmão, treinado. Eles treinam essas línguas deles lá. É um treinamento que eles têm lá. Eles reúnem para ficar treinando. Lá, 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 lá. Ô irmão, eu acho, irmão, que um crente que fala a língua da carne, para que fala? Fala a língua da carne, para quê? Não é uma ostentação? Não é idiotice? E aí? E a outra fonte é do demônio. Um demônio pode usar uma pessoa e manifestar dons bem parecidos com os do Espírito Santo, mas não é do Espírito Santo, é do demônio. Uma pessoa pode ser usada em profecia e usada pelo demônio. Porque por isso que há uma necessidade de julgamento da profecia. Porque quando eu julgo, eu não preciso crer. Eu vou julgar. Se for de Deus, vai cumprir. Se eu tiver em dúvida, se o Espírito Santo não me der o discernimento ali no momento, para saber se é da carne, se é do demônio, se eu não tiver o discernimento na hora, aí o que eu faço? Se cumprir é de Deus. Mas nós não podemos, amados, colocar nossa confiança a tal ponto para lá na frente a gente sofrer uma grande decepção. Então, e aí, claro que a fonte de Deus é essa sim. Então, a profecia, tanto a língua estranha, como a manifestação de todos os outros dons, pode vir dessas três fontes. Então, cada crente precisa ter o cuidado, porque, irmãos, há algumas igrejas que elas fazem o seguinte, concernente à doutrina, de muitas coisas, o que eles fazem? Eles preferem arrancar de vez da igreja, porque eles acham que é muito perigoso. A igreja batista e outras igrejas, eles preferiram eliminar os dons. Para eles lá, Jesus não tem língua estranha, na igreja não há manifestação dos dons, porque eles têm medo de encarar a realidade dos dons. Mas aí o outro ponto doutrinário é esse. Simplesmente porque os vagões do trem tá nos trilhos. E se um vagão saiu a roda do trilho, eu não posso abandonar o trem inteiro. Eu tenho que me esforçar para colocar o outro vagão no trilho para seguir a viagem, porque nós temos um destino. Então, amados, não é arrancar todos os vagões do trilho. Tem que esforçar, e é a doutrina que vai colocar os vagões no trilho. É a doutrina. Mas eu não tenho que banir aquilo que Deus me revela na palavra, jogar fora para poder, simplesmente porque eu acho perigoso lidar com a situação. Então, nós temos que continuar pregando os dons, continuar pregando a doutrina dos dons, ensinando a doutrina dos dons, mas tendo esse zelo, zelar pelos dons, zelar por todos os dons. Se Deus quer te usar como um mensageiro, cuidado. Porque, irmãos, quanto mais nós falamos, mais somos requerido de Deus. Quanto mais temos o conhecimento e a sabedoria, mais Deus requer de nós. Então, tudo que vamos fazer para o Senhor, nós temos que fazer com humildade, sinceridade,
com amor, dedicação, porque Deus honra quem faz. Mas tem uma coisa, para receber essa honra, aí a Bíblia diz, né? Se não militar legitimamente, não será o quê? Se não militar legitimamente, não será coroado. Adianta militar para não ser coroado? Hein, José? Não. Se for para mim militar, eu vou militar. Mas vou militar legitimamente, para não perder minha coroa. Então é isso, irmão. Porque Deus requer de todos nós que militamos, que milite realmente com responsabilidade. Em tudo. Você quer louvar o Senhor? Quer cantar aqui na frente? Aleluia. Deus vai te honrar. Você quer pregar? Deus vai te honrar. Você quer ser um profeta na casa de Deus? Seja um profeta. Quer que Deus manifeste os dons em você? Deus, se você buscar, Deus vai fazer os dons manifestar em você. Mas a sua vida requer, Deus requer de sua vida um referencial. Deus requer de você uma vida sem censura. Porque às vezes a pessoa quer ser alguma coisa, e daí a pessoa entra na igreja ou chega na porta da igreja e fala assim: não acredito, é ele que está lá em cima do púlpito falando, cantando, pregando. Coitado, eu conheço essa pessoa. Nossa, tá vendo? Uma vida censurada. Então, irmãos, bom seria que chegasse e falasse assim: opa, ali sim, ali eu aprovo. Porque homem de Deus, mulher de Deus, né? Então é isso, amados. A doutrina, ela é maravilhosa, e nós temos que acreditar na doutrina e fazer com que a doutrina seja distribuída. Leve a doutrina, pregue a doutrina, fale dela. Porque hoje está faltando isso. Que as igrejas, muitas igrejas não estão sendo mais doutrinadas, não conhecem.